Olá, tudo bem? Hoje é dia da gente conversar um pouquinho sobre crimes contra a honra. Eu vou fazer alguns vídeos aqui falando sobre os crimes de calúnia, sobre difamação, sobre injúria e sobre as disposições comuns em relação aos crimes contra a honra, tá certo? E o que é que eu vou falar aqui agora? A primeira coisa que a gente vai estabelecer são as considerações gerais. Afinal de contas, o que é que a gente pode conceber quanto honra? Obviamente, a honra, ela tem dimensão constitucional, é uma proteção como bem jurídico. O artigo 5º, inciso 10 da Constituição, diz que a honra, a vida privada e a imagem são invioláveis. Então, honra é algo que não tem uma dimensão corpórea, certo? É um bem material que faz parte da personalidade de alguém, certo? Então, ele tem um significado, na verdade, de que tem um valor ético, tem um valor moral, um valor comportamental, mas a gente precisa ter um mínimo de segurança para entender, afinal de contas, do que é que a gente está falando quando a gente está falando de honra. O que a gente pode dizer quando a gente está falando de honra? Na verdade, é um conjunto de predicados, é um conjunto de condições, é a forma com a qual você é visto, pela qual você é visto, pelos seus semelhantes num determinado meio social, mas não apenas a forma pela qual você é visto, é a imagem que cada um tem de si próprio, é a sua autoestima, certo? Por isso que os crimes contra a honra variam muito de pessoa para pessoa, certo? Porque as pessoas são reconhecidas, são tidas na sociedade a partir de determinados predicados, determinados adjetivos, determinadas qualidades que vão sendo construídas ao longo de sua vida. Por exemplo, alguém vai dizer que alguém é um grande pedreiro, é um grande marceneiro, é um grande médico, é um grande professor. Esses predicados são adquiridos paulatinamente no meio social em que a pessoa vive. Da mesma forma, quando eu digo que alguém é um canalha, um mau caráter, um mentiroso, eu estou fazendo um juízo negativo acerca de alguém, certo? Por isso mesmo que o legislador entendeu que ofensas a esses predicados, a sua autoestima, podem eventualmente configurar crime, que são os crimes previstos no artigo 138, que é o crime de calúnia, 139, que é o crime de difamação, e 140, que é o crime de injúria. E a gente precisa ter alguns cuidados aqui, para que tudo não seja levado como crime contra a honra, certo? É bom deixar bem claro para vocês que nos crimes contra a honra, a gente deve deixar sempre um limite. Primeiro, um limite objetivo, que é o fato tem que ser capaz de ofender a honra, objetivo ou subjetivo, e a gente vai ver isso daqui a pouco. E um elemento subjetivo, a pessoa tem o intuito, tem o propósito de ofender, de depreciar o sujeito a partir dessa ofensa, certo? Então, a gente tem que dizer em relação a isso, e é bom que fique bem claro, que a honra, ela tem uma dupla dimensão. O primeiro plano pelo qual se dimensiona o crime contra a honra é o que se costuma chamar tradicionalmente de honra objetiva. E o que é honra objetiva, certo? A honra objetiva tem relação com o conceito, com a reputação, com a ideia de que cada pessoa tem acerca de si mesma perante o mundo externo. O que acontece quando a gente fala de honra objetiva? Honra objetiva tem a ver de como você é enxergado, como as pessoas lhe enxergam. Você é um grande professor, você é um grande cirurgião, você é um advogado competente, estudioso, que cumpre os prazos. Ou seja, cada um de nós tem uma reputação, tem uma imagem, o que a gente costuma dizer, tem um nome a zelar, certo? Então, nesse caso específico, os crimes que ofendem a honra subjetiva buscam, em tese, ofender esta reputação, esta imagem que cada um tem de determinada pessoa. Essa reputação, essa imagem, nós chamamos de honra objetiva,
certo? Nós queremos atingir a forma com a qual alguém é visto no mundo pelos seus semelhantes em determinada comunidade. Não precisa ser por toda a sociedade, basta que seja perante um determinado grupamento social, certo? Então nós temos essa situação específica e a honra objetiva vai ser o objeto de tutela dos crimes de calúnia, artigo 138, e difamação, artigo 139. No entanto, também a honra tem uma dimensão subjetiva. E quando eu digo que a honra tem uma dimensão subjetiva, eu quero dizer o quê? Cada pessoa tem uma autoestima, certo? Ele tem um sentimento pessoal acerca das suas qualidades físicas, as suas qualidades morais, as suas qualidades intelectuais. Cada um tem orgulho de alguma coisa que faz parte da sua essência, daquilo que você é. Você é honesto, você é digno, você é fiel, ou seja, você tem uma série de predicados que você considera como valioso. Então, dentro dessa linha, alguém que manifesta um desprezo por esta condição, alguém que manifesta um desrespeito por isso, vai responder pelo crime de injúria, que é o crime do artigo 140. E aí surge uma primeira questão que eu preciso dizer para vocês, que fica bem claro. Quando a gente fala de calúnia e difamação, que calúnia vai ser o objeto da nossa primeira contribuição, você calunia ou difama alguém por aquilo que alguém fez, enquanto você injuria alguém por aquilo que a pessoa é. Em outras palavras, caluniar pelo que se faz, injuria-se pelo que se é. E dentro dessa linha de raciocínio, a gente pode falar que na honra subjetiva nós temos um valor intrínseco, enquanto na honra objetiva é um valor que se projeta para fora, certo? Novamente, mas a gente tem que saber, é preciso que ter muito cuidado em relação a pensar no que é isso. Porque às vezes um fato que pode ser desonroso para um é honroso para outras pessoas. Então tudo depende do contexto em que isso é dito, certo? Ou seja, a gente tem que avaliar bem com cuidado como isso se verifica no caso concreto. O primeiro delito que a gente vai analisar é o crime de calúnia do artigo 138 do Código Penal. O crime de calúnia do artigo 138, eu vou ver se consigo mostrar para vocês aqui, consiste na conduta. O tipo do artigo 138 diz, vou ver se dá para pegar aqui, ó. Se dá para fazer aqui, ó. Não dá. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Qual é o conceito de calúnia? Vamos partir daquela estrutura básica do artigo do Código Penal. Calúnia, na forma do artigo 138, é imputar a alguém falsamente um fato criminoso. É o mais grave dos crimes contra a honra. Significa atribuir a alguém um comportamento que é, por lei, definido como crime. Essa é a ideia. Caluniar é atribuir a alguém um comportamento que em lei é definido como crime, certo? Então, A acusa B de ter matado alguém, B acusa C de ter subtraído dinheiro do caixa do supermercado, C acusa D de ter estuprado outra pessoa e por aí vai. Então, é uma acusação falsa de fato criminoso. Ou seja, quando você calunia alguém, você acusa alguém de ter praticado um crime determinado, sendo que esta acusação é falsa,
certo? Essa é a ideia central. Pois bem, quem são os sujeitos do crime de calúnia? O crime de calúnia é aquilo que a gente pode chamar, que tange ao sujeito ativo, que se trata de crime comum, crime que pode ser cometido por qualquer pessoa. Qualquer um pode cometer crime de calúnia, eu, você, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, inclusive advogado, inclusive delegado, inclusive membro do Ministério Público, inclusive juiz, certo? A gente só precisa ter ideia de que na forma do artigo 53, caput da Constituição, os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos relacionadas com o exercício da atividade parlamentar. Ou seja, mesmo que esta calúnia, por exemplo, seja feita por um deputado, por um senador, por um deputado estadual ou mesmo por um vereador, e por vereador no âmbito da circunscrição do município, se a ofensa, se a calúnia estiver relacionada com sua atividade parlamentar, mesmo que fora do parlamento, da Câmara, da Assembleia ou do Senado, vai haver imunidade. Eu tenho até uma decisão aqui, que é a petição 7308 no STF, que diz que a imunidade material dos parlamentares, eu estou lendo aqui, exclui a ilicitude dentro ou fora do recinto da Casa Legislativa, desde que o tema das manifestações do deputado tenha conexão com o exercício do mandato e abranja também declarações feitas ao meio de comunicação social vinculadas ao desempenho do cargo, certo? Então, sujeito ativo é qualquer pessoa, mas cuidado quando se tratar de parlamentares, deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores no âmbito da circunscrição do município. O sujeito passivo de crime contra a honra é qualquer pessoa a quem se possa imputar um fato definido como crime. Isso é bom deixar bem claro. Qualquer pessoa a quem se possa imputar um fato definido como crime. E a partir daí a gente já responde uma primeira pergunta. Inimputáveis podem ser sujeitos passivos de calúnia? Menores, pessoas com deficiência ou doença mental, podem sim ser sujeitos passivos de calúnia. Porque ainda que se pense o crime como fato típico, antijurídico e culpável, que é uma questão, por incrível que pareça, ainda não resolvida definitivamente na doutrina, se a culpabilidade integra ou não o conceito de delito, não é isso que a gente vai discutir agora. O fato é que o legislador diz caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Não é imputar a prática de crime, é imputar a prática de um fato, um comportamento comissivo ou omissivo, que em lei é definido como crime. Por esta razão, menores de idade, por exemplo, eles podem ser sujeito passivo do crime de calúnia, porque eles podem praticar fatos que em lei são definidos como crime. Embora que para eles sejam definidos como atos infracionais na forma do ECA, esses fatos podem ser definidos em lei como crime e eles têm honra objetiva, têm reputação e por essa razão podem ser sujeito passivo de crime contra a honra. Também outra questão polêmica diz respeito à pessoa jurídica. De um modo geral, se entende que pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo de crime contra a honra, porque pessoa jurídica não poderia cometer crime. Mas na atual quadra do desenvolvimento do ordenamento jurídico brasileiro, artigo 225, parágrafo 3º, pessoa jurídica pode responder por crime ambiental. E se pessoa jurídica pode responder por crime ambiental, é possível que haja crime contra a honra de pessoa jurídica quando se tratar de crime ambiental. Então, se alguém acusa, por exemplo, a empresa de petróleo, de óleo e gás de poluir o mar, por exemplo, se esse fato for falso, é possível que se cometa calúnia contra a pessoa jurídica nesse caso.
tá certo? Agora, acusação contra a pessoa jurídica tem que ser crime ambiental. Se eu disser, por exemplo, que a empresa X sonega imposto, comete sonegação fiscal, isso pode ser até eventualmente difamação, mas não calúnia, tá certo? Então é bom deixar bem claro. Agora, óbvio, já me fizeram essa pergunta na sala, pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime contra a honra? Por exemplo, algum portal de notícias, algum canal de televisão, alguma rádio pode ser sujeito ativo? Nesse caso, não. Nesse caso, como quem comete crime contra a honra são as pessoas físicas que fazem as ofensas, certo? A pessoa jurídica vai responder civilmente pela reparação do dano, pelo direito de resposta ou coisas do gênero. Mas o crime, por exemplo, se vem um radialista e chega no rádio e ofende alguém, acusa alguém de ter cometido um crime, a responsabilidade criminal é do radialista. Só vai haver responsabilidade penal da pessoa jurídica da rádio se a rádio for acusada de estar cometendo um crime ambiental. Tá certo? Então isso é importante dizer em relação aos sujeitos do crime de calúnia. E já temos aí 16 minutos. Vamos lá. Quero ver se consigo terminar isso a tempo aqui para que vocês possam ver esse vídeo. Vamos falar do tipo objetivo agora? Vamos falar da ação física, da conduta de caluniar. A calúnia, é bom que fique bem claro, é a imputação de um fato. Novamente dizendo, de um comportamento. Não se calunia alguém, por exemplo, dizendo que alguém é ladrão, assassino, estuprador, falsário, estelionatário, coisas do gênero. Porque calúnia é atribuição de fato, e fato determinado. O que é que eu quero dizer para vocês? Caluniar é dizer que alguém cometeu um fato definido em lei como crime, certo? É bom que deixar bem claro. Além desse fato ser um fato determinado, certo? Tem que ser um fato criminoso determinado. Tem uma tese, nas teses do STJ, tem aqui, número 130, a jurisprudência em tese do STJ, número 130, tese número 5, que diz que o crime de calúnia não se contenta com afirmações genéricas e de cunho abstrato, devendo a inicial acusatória conter a descrição do fato específico, marcado no tempo, que teria sido falsamente praticado pela pretensa vítima. Então, o calúnia não pode se caracterizar por afirmações genéricas. Isso pode ser difamação, injúria, outro crime. Mas na calúnia, o fato tem que ser determinado e marcado no tempo para que configure calúnia. Certo? Então, é bom deixar bem claro. Chamar alguém de ladrão, isso é injúria. Dizer que alguém subtraiu tal dia a carteira de fulano, isso é calúnia, se a acusação for falsa. Segundo, a acusação tem que ser feita a pessoas determinadas. Não existe uma calúnia genérica. Eu chego aqui, eu estou com meu óculos aqui e digo, opa, subtraíram meu óculos. Subtraíram quem? Não existe calúnia sem que haja a imputação a uma pessoa ou pessoas determinadas. Se você estabelece, nesse caso específico, a responsabilidade de pessoas indeterminadas, isso pode configurar, conforme o caso, o artigo 340 do Código Penal, que é a comunicação falsa de crime, que tem a seguinte redação, artigo 340, provocar a ação da autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não se ter verificado. A pena de detenção a 1 a 6 meses. Então, o fato é comunicação falsa de crime caso você não impute isso a uma pessoa determinada. Por exemplo, alguém liga para a polícia e diz que houve um assalto no Banco do Brasil, certo? E esse assalto nunca ocorreu. Isso é comunicação falsa de crime, provocando a ação da autoridade. Também outro fato interessante é que não existe autocalúnia. Você não pode cometer calúnia contra si mesmo, nesse caso específico. Quem se acusa de um crime inexistente ou praticado por outrem, vai responder pelo crime do artigo 341 do Código Penal, que é a autoacusação falsa. Beleza? A pena nesse caso é de 3 meses a 2 anos. Outra coisa, certo?
Outra coisa, se a calúnia é feita quando alguém é testemunha, o crime vai ser de falso testemunho, que absorve o crime de calúnia. Então, se a calúnia for praticada por uma testemunha no curso de um processo administrativo, judicial, em juízo arbitral, o crime é do artigo 342, falso testemunho, certo? Esse fato deve estar definido em lei como crime, não como contravenção, não como fato imoral, não como ilícito administrativo ou ilícito civil. Tem que ser crime, fato definido em lei como crime. Ainda que o fato já tenha sido prescrito antes. Se eu disser, vou dar um exemplo, o crime de furto simples prescreve em 8 anos. Então eu chego e digo para vocês que uma pessoa que Evangivaldo, e Evangivaldo todo mundo sabe, é um nome que eu utilizo como exemplo, os Evangivaldos que me perdoem, Evangivaldo subtraiu em 2011 a carteira de alguém. Sendo furto simples, esse fato praticado em 2011 já está prescrito. Mas o que acontece? O crime de calúnia continua existindo, porque o crime de calúnia, no caso, é um crime contra a honra, e a punibilidade, as causas de extinção da punibilidade não alcançam o crime de calúnia. Tanto que é punível a calúnia contra os mortos. Ou seja, nesse caso, o sujeito passivo é a família da vítima. O artigo 138, parágrafo 2º, estabelece isso. Então, se eu digo que uma pessoa já falecida cometeu um crime, eu cometo calúnia contra os mortos. Embora a morte seja causa de extinção da punibilidade, o crime subsiste. Da mesma forma que a calúnia subsiste se o crime está prescrito, se o crime foi objeto de anistia, de graça de indulto e por aí vai, certo? Outra coisa que eu quero dizer para vocês a calúnia pressupõe uma imputação falsa. Não existe calúnia de crime verdadeiro? Vocês veem que eu sou inquieto, né? Fico me mexendo o tempo todo, boto a mão no nariz, na cabeça, não tem jeito. Mas vamos lá. A calúnia é falsa. Por exemplo, você pode praticar uma calúnia quanto à materialidade do crime. Eu digo que fulano, Evangivaldo, cometeu um crime que jamais se verificou, certo? Ou então eu posso caluniar acusando alguém de um crime que ocorreu, mas não foi praticado por ele. A falsidade pode dizer respeito à materialidade ou à autoria. Então, por exemplo, vamos supor outra pessoa, que eu chamo de Vandélia. Vamos supor que eu chego e digo que Vandélia assaltou o Banco do Brasil no dia 1º de março de 2020. Esse fato não ocorreu, é uma calúnia no que tange à materialidade. Mas vamos supor que eu digo que Vandélia assaltou a Caixa Econômica Federal no dia 15 de março de 2020 e houve de fato um assalto à Caixa Econômica Federal, mas Vandélia não participou. Ou seja, o crime ocorreu, mas existe uma falsidade no que tange à autoria, tá certo? É bom deixar bem claro. É bom deixar bem claro nisso também que quando eu falo da falsidade, a falsidade diz respeito ao fato, não à qualificação jurídica. Porque se eu digo que alguém furtou e na verdade foi um roubo, digo que é um roubo, que é um furto, não é a qualificação jurídica que caracteriza a calúnia, mas é a falsidade do fato. Se você fala um fato verdadeiro e atribui a ele uma qualificação jurídica distinta, não é calúnia, se o fato básico é verdadeiro. E aí eu digo para vocês, e aí tem uma questão relevante para dizer. Quando a gente fala de calúnia, o artigo 138, parágrafo 1º, diz que se admite a prova da verdade. O artigo 138, parágrafo 1º diz: admite-se a prova da verdade, é o que nós chamamos de exceção da verdade. O que é exceção da verdade? É um meio de defesa do acusado de calúnia. Vamos supor que A acusou B. A diz que B cometeu um crime de estelionato. A diz que B cometeu um crime de estelionato. O que é que faz? B processa A. B diz assim, não, você me caluniou ao dizer que eu cometi estelionato. Aí o que é que A pode fazer para se defender? Manejar a exceção da verdade. Como é que ele maneja a exceção da verdade? Ele maneja a exceção da verdade da seguinte forma, certo? Ele maneja a exceção da verdade da seguinte forma.
ele maneja a exceção da verdade. Eu estava tentando ver se eu conseguia mostrar para vocês. Eu vou ver se na medida do possível eu consigo me aprimorar aqui nos vídeos para poder utilizar mais recursos visuais para vocês aqui. Então o que é que acontece? Quando a gente fala de exceção da verdade, é uma forma do que o acusado de ser caluniador provar que sua acusação é verdadeira. Então ele maneja a exceção da verdade para provar que o objeto da acusação é verdadeiro. Só que o artigo 138, parágrafo 1º, diz algumas hipóteses nas quais não cabe exceção da verdade. Por exemplo, se eu acuso alguém de ter cometido um crime de ação penal privada, vamos supor que eu, Sebastian, acuso, vamos supor um amigo meu, vamos falar de Fred D, por exemplo. Digo que Fred DJ cometeu um crime de ação penal privada, certo? Se Fred DJ me processar pelo crime de calúnia, eu só posso manejar a exceção da verdade se Fred foi condenado por esse crime. Ou seja, eu só posso manejar a exceção da verdade num crime de ação penal privada se a pessoa a quem eu acuso já foi condenada por esse crime. Então, muito cuidado. Para vocês acusarem alguém de ter praticado um crime de ação penal privada, vejam se a pessoa já foi condenada por esse crime. Porque se a pessoa não foi condenada por esse crime, você não vai poder manejar a exceção da verdade. Você vai poder se defender normalmente no processo, mas manejar a exceção da verdade não será possível. Isso é o que diz o 138, parágrafo 1º, inciso 1. No inciso 2, diz que não cabe exceção da verdade nos crimes contra a honra do presidente da República e chefe de governo estrangeiro. Aí é uma questão de política legislativa. Se alguém acusa um presidente da República ou chefe de governo estrangeiro de um crime, ou seja, você daria a possibilidade de que um juízo de primeiro grau analisasse essa possibilidade, havendo prerrogativa de foro, é uma opção política. Ou seja, se alguém acusa o presidente da República de ter cometido um crime, se o presidente da República lhe processa pelo crime de calúnia, você não pode manejar a exceção da verdade. Quer dizer que você vai ser condenado? Não. Você pode defender-se normalmente no processo, mas você não vai poder manejar esse incidente, essa exceção da verdade, ok? Por fim, quando se tratar de um crime de ação pública, inciso 3, se eu acusar alguém da prática de um crime de ação pública, eu acuso alguém de homicídio, eu não posso manejar a exceção da verdade caso esse alguém já tenha sido absolvido por sentença transitada em julgado. Isso quer dizer o quê? Se eu acuso João de matar Maria, certo? E João já foi absolvido por esta decisão, eu não posso mais acusar João de ter matado Maria, certo? Então, cuidado. Se você for acusar alguém de ter cometido um crime de ação pública e esse alguém foi absolvido, nesse caso, não cabe exceção da verdade, tá certo? Pois bem, então o que é que eu posso dizer para vocês dentro dessa linha? Só tem mais uma coisinha. O crime de calúnia não é cometido apenas por quem faz a acusação. No parágrafo 1º, aquele que, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga, dá publicidade ao fato, também pode responder. Então, se eu, Sebastian, chego para Irã Furtado, meu amigo, e digo: Irã Furtado, Vandélia cometeu um determinado crime. E Irã Furtado propala ou divulga esse fato em relação a Vandélia, ele pode também responder pelo crime de calúnia, tá certo? Chegando perto já do final, o crime de calúnia é crime doloso, mas tem-se entendido que é um crime de tendência. O que quer dizer? Requer um ânimo especial ao fazer ofensa. Requer o chamado animus caluniandi, certo? O ânimo de caluniar, certo? Nesse caso específico. Então, nessa hipótese, o sujeito tem que ter o propósito de ofender a honra.
Porque não haverá crime contra a honra se houver, por exemplo, ânimos narrandi, se você quiser apenas narrar o fato, o ânimos jocandi, o ânimos de brincar, de fazer piada, o ânimos de consulente, de aconselhar, rapaz, não faça isso não, que isso é crime, você pode ser preso, né? Ânimos defendendi, você quer defender a pessoa em virtude disso, ou ânimos corrigendi, você tem um poder disciplinar, olha, não faça isso porque isso é crime ou coisas do gênero, certo? Então é muito bom deixar bem claro. Tanto que, mas é crime doloso. Você tem intenção de ofender o ânimos caluniandi. Tanto que a tese 7 do STJ diz aqui, aí estou lendo para vocês, expressões eventualmente contumeliosas, quando proferida em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar nos crimes contra a honra. Ou seja, às vezes você é proferido no momento de exaltação, no momento de exaltação de ânimo, isso pode configurar a ausência do elemento subjetivo. Pois bem, agora, no caso do parágrafo 1º de a quem que propala ou divulga, a pessoa tem que saber, tem que ter ciência da falsidade da imputação. Consumação e tentativa. O crime de calúnia é consumado quando chega a conhecimento de terceiro, que não a vítima, é crime contra a honra objetiva. Quando o conteúdo da acusação é divulgado pela vítima, não é calúnia. Eu contei uma vez na sala uma hipótese em que um sujeito estaria... Eu atuei como advogado, então eu vou colocar uma situação diferente aqui para não violar o meu sigilo profissional. Vamos supor que Maria disse que José falsificava atestados médicos. José processou Maria pelo crime de calúnia. Eu, como advogado de Maria, perguntei a José no interrogatório, José, Maria disse isso para você, que você falsificava atestados médicos, ou andou dizendo isso para terceiros, andou fofocando por aí? Você tem certeza que ela disse isso para você e não para terceiros? José disse, não, disse para mim. Tem certeza? Você não ouviu isso de terceiros? Não, não, disse para mim. Falei, estou satisfeito. Por quê? Porque o crime de calúnia se consuma quando o fato chega ao conhecimento de terceiro. José disse que Maria disse apenas para ele. Então, o crime está consumado quando chega a conhecimento de terceiro que não a vítima. Certo? Não é preciso que o terceiro conheça o ofendido. Não é preciso que conheça pessoalmente. Mas é preciso que chegue ao conhecimento de terceiro. Já houve uma situação também que eu, como advogado, consegui êxito porque, por exemplo, Maria acusou José de ter praticado um crime. Aí José deu publicidade disso a terceiros. Não, aí também não há calúnia, porque Maria disse apenas para José, certo? Cabe tentativa de calúnia? É muito raro, mas é possível quando a calúnia for feita por escrito. Quando você manda uma mensagem e a mensagem é interrompida, interceptada por alguma razão, pode haver, nesse caso, tentativa de calúnia. Então, por hora, sobre calúnia, é isso que eu queria dizer para vocês. Daqui a pouco tem mais vídeos sobre difamação, sobre injúria e sobre disposições comuns, tá bom? Um abraço.